Daniel, vamos falar aqui de celular. O- Tem uma discussão aí que eu acho que todo pai se coloca, que é a preocupação de controlar e de fazer um uso limitado, ou dependendo da faixa etária, né, nenhum uso, com uma preocupação também de o filho crescer dominando uma tecnologia que é uma tecnologia muito importante do nosso Dispensável, tempo, né? indispensável do nosso tempo. É, Como fazer esse equilíbrio? Guilherme, essa é uma questão de US$ 1 milhão, né? Infelizmente, não tem muito como fazer esse equilíbrio, né? Porque uma vez que uma criança, né, ela tem um celular na mão dela, da forma como são feitos os aplicativos, a internet é uma maravilha. Ela pode entregar ao mundo o conhecimento do universo para uma criança, para uma pessoa. Pode prestar serviços inacreditáveis, que a gente não tinha ideia 10 anos atrás que a gente ia poder ter, não precisava mais ir a banco, não precisava mais fazer compras na rua, enfim, de ter tudo, né? Todo tipo de assessoria e serviços inacreditáveis no celular, de poder se comunicar olhando para a pessoa, no Japão, enfim. Tudo isso que hoje em dia é uma banalidade. Mas o problema é que ela, devido ao sistema capitalista, né, que vai querer produzir dinheiro em torno, a partir desse tipo de ferramenta, tecnologia é uma ferramenta, foram criados aplicativos extremamente poderosos numa grande característica que é a susceptibilidade humana ao vício, à dependência, a criar dependência de certos hábitos, digamos assim. E esses aplicativos, todos eles, os games, as redes sociais, o YouTube, né, principalmente a partir dos vídeos curtos, todos eles são extremamente viciantes e todos eles têm investimento potente, investimentos de milhões, talvez bilhões de dólares nessa área de retenção da atenção, né, de você conseguir fazer com que uma pessoa entre ali e não saia nunca mais. Esse é o modelo de negócios. E para isso eles têm o tal do algoritmo, que é uma inteligência artificial, um programa extremamente sofisticado de curadoria para que as pessoas tenham cada vez mais vídeos interessantes que engajam mais emocionalmente, seja pelo afeto, seja pelo riso, seja pelo prazer, seja pelo ódio, especialmente pelo ódio, pelo nojo. O nojo é uma das coisas que mais engaja. Então, apresentar fulano fazendo uma coisa nojenta, o esquerdista falando uma coisa absurda, ou no outro lado o bolsonarista, não sei o quê, tudo isso engaja muito. E você tem vários outros mecanismos, né? Para um adolescente, uma simples notificação, uma notificação do grupo de WhatsApp, que é uma rede social também, o WhatsApp também vicia, né? É um chamado para o grupo. O adolescente tem uma necessidade brutal de pertencimento. Ele está se afastando da casa materna e paterna e quer a identidade dele no grupo. Ele quer ser reconhecido, quer ser visível, quer ser visto. E a notificação põe... estão me chamando. Aquilo simbolicamente para ele é um sinal de pertencimento. Então ele fica com aquelas notificações ligadas, ele fica parando o tempo todo, olhando as notificações, olhando o que está acontecendo, e aquilo vai também viciando ele, né? E a atenção vai sendo fragmentada. A atenção também é uma habilidade humana fundamental para trabalhar, para se relacionar, para estar vivo, estar presente, você tem que estar atento. E a atenção vai sendo derretida também pelos vídeos curtos, pelos vídeos sem sentido, sem história, sem moral, sem personagens, sem aquela baboseira, tal do brain rot, né? Então, é muito difícil ter um uso equilibrado, quando você tem vários mecanismos de vício. Nada no mundo real pode competir com o fascínio, a delícia de você ficar algumas horas naquela rede social. Por um lado, é extremamente destrutivo quando você para, você sai, depois de 2 horas você está com tua cabeça está nublada, você sente mal, mas enquanto você está lá dentro, você não consegue parar. Especialmente os mais jovens, que não têm mecanismos de controle que o adulto deveria ter. Também já foram vencidos, né? Então aquilo é irresistível e o mundo real vai se tornando cada vez mais chato, cada vez mais difícil. E cada vez mais ele vai abandonando o mundo real, vai deixando de brincar, deixando de interagir, deixando de ler, deixando de estudar, deixando de dormir, né? Que são atividades essenciais da vida humana, né?
Então, quando se entrega o celular para uma criança e você não supervisiona aquele uso, muito estritamente, aí tem que trabalhar pra cacete. E você não vai trabalhar pra cacete. Porque você tem a tua vida, por mais que você possa até botar um aplicativo de controle parental, ele não vai conseguir dar conta do trabalho. Quando você entrega um aplicativo, e agora mais ainda, com o ChatGPT, que pode funcionar para fazer dever de casa, para escrever qualquer coisa, para fazer qualquer resumo de livro, para não ter que ler o livro, para namorar, para fazer terapia. O convite ao emburrecimento cognitivo e emocional, né? É mais do que isso, veja bem. A criança e o adolescente estão deixando... Uma coisa é um adulto, que já tem o seu cérebro formado e que já desenvolveu as funções. Ele pode atrofiar essas funções. Mas se ele começar a ler de novo, se ele começar a pensar de novo, ele vai voltar, as conexões estão ali, né? Criança e adolescente não desenvolveram essas áreas do cérebro, essas conexões, as sinapses necessárias para gerar essas habilidades. Como é que você gera habilidades? Na criança pequena, vivendo no mundo real, brincando especialmente. Entrando numa pracinha, correndo, interagindo com as outras crianças. Isso é a forma como a humanidade evoluiu durante 5 milhões de anos, desde os macaquinhos que se colocaram eretos e começaram a fazer oposição do polegar. A gente evoluiu em contato com a natureza, em contato com a luz do dia, em dormir à noite, interagindo, planejando, raciocinando, pensando, né, em movimento, buscando, resolvendo problemas. A criança está sendo afastada de tudo isso, dos fatores que levaram à evolução da espécie humana. Isso é um experimento mundial sem precedentes e que está dando ruim, está dando muito ruim. E o adolescente também ele faz um processo de reconfiguração do cérebro da criança para o cérebro do adulto. Então, ele vai precisar, para isso, dos hormônios da puberdade, mas ele precisa também de todas as experiências sociais da adolescência. Da pelada que você perde, você na próxima tenta ganhar, treinar, você toma bronca do professor, do teu pai, você levou zero numa prova, você estuda de novo, você passa um dia na casa do avô, vai no cinema, vai fazer uma viagem, enfim. Todas as experiências da puberdade, da adolescência, são fundamentais para essa reconfiguração do cérebro adulto que vai desenvolver o córtex pré-frontal, as tomadas de decisões, o controle de impulsos, o pensamento crítico, a organização, planejamento, tudo isso vai se desenvolver muito nessa época. E eles estão deixando de fazer isso para mergulhar horas e horas no conteúdo impróprio. Então, é muito difícil você oferecer um celular e você não ter dano. A minha sugestão, e a da maioria dos especialistas, espera até 14, 15 anos. Mas espera para ele ter um celular. Um celular. Tá. Porque ele vai deixar de exercer funções fundamentais para o seu desenvolvimento como ser humano se você entregar antes. Não tem muito jeito. E outras telas? Tem crianças que são exceções. Crianças que conseguem ter um uso razoável, porque tem uma vida muito boa. A forma mais legal de você evitar isso é através de uma vida fora do celular muito legal, com muito esporte, com muita interação, com muitos encontros, com viagem, com família, com clube, com fim de semana. Eu já vou falar sobre esse ponto, que eu tenho uma pergunta sobre isso, mas só para eu fechar essa coisa do recomendado. E outras telas? Qual é a recomendação de acesso a outras telas de acordo com as idades? A ideia, se você, por exemplo, televisão, é uma tela muito menos nociva, muito menos danosa, a não ser que você coloque YouTube e aí a criança vai acessar shorts, né? Que é viciante também. Qualquer coisa que tenha algoritmo, não pode, tá? Então, aliás, quero fazer um desafio ao algoritmo do YouTube aqui, eu quero ver se vocês são capazes de distribuir bem isso aqui com essa crítica, tá? Uma criança de 0 a 2, eu diria até mais, 0 a 3, 0 a 4 anos, não deve ter contato com tela, a não ser assim, se o papai está vendo um jogo, ok, se a mamãe está vendo um capítulo da novela enquanto está amamentando, não é isso que vai... Né? Se colocar uma criança na frente da tela para servir como babá não é legal, até os 3 anos pelo menos. Coloca num cercadinho, coloca 3 brinquedos ali que ela vai ficar entretida ali. A partir de 3 anos, de 1 hora mais ou menos até 1h30, depois de 5 anos, 1h30, 2 horas, até 10 anos, e depois de 10 anos até 2, 3 horas. Isso é o recomendado, né? Essas recomendações vão mudando bastante com o tempo, vão ter que se adaptar à realidade. Mas redes sociais, por exemplo, a recomendação é depois de 16 anos.
O guia que a gente construiu com o governo, com 7 ministérios, 20 especialistas, recomenda Guia a de partir uso de 12 telas, anos. né? O guia de uso de dispositivos digitais. Dispositivos digitais, muito importante. É muito bom esse material. E ele fala a partir de 12 anos, não porque é bom a partir dos 12, mas é porque, enfim, você tem que encarar a realidade. As pessoas estão dando celular com 8, então você recomenda a partir de 12. Mas o certo seria 14 anos, depois que ele já passou por uma parte da puberdade, pelo menos. Tá tentando entender o mundo sem muito sucesso, né? Que é um GPS pro noticiário. Lisboa Connection no Amado Mundo. Políticas e atualidades, uma visão internacional. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.